E aí pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco do meu Home Lab, e nada mais é do que o meu servidor caseiro que eu utilizo aqui no dia a dia para fazer várias coisas de automação, me ajuda a testar aplicações que eu desenvolvo, e eu também utilizo o OpenClaw nele. E é muito massa como eu consigo fazer tanta coisa através do Telegram, por exemplo, então nem preciso estar na minha rede local e eu consigo conversar ali com o OpenClaw e gerenciar o meu servidor de longe. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que eu desenvolvi e eu utilizo dentro do servidor, que facilita muito o meu dia a dia, como eu faço para gerenciar tudo ali através do Telegram, através do OpenClaw. Eu também quero testar um carinha que eu comprei recentemente, que é um monitor portátil, e eu vou utilizar ele principalmente para montar o meu ambiente em locais externos, assim, improvisados. Então vai ser perfeito para fazer isso hoje. Eu não vou fazer aqui no meu setup, eu vou fazer aqui embaixo no escritório que tem aqui no condomínio. Então bora lá, bora preparar as coisas aqui e eu já mostro o servidor para vocês. E aí, cara? Beleza? Vamos vacinar hoje, ó, tá bolado. Então vou pegar as coisas aqui que a gente vai utilizar. Esse é o meu setup, tem vídeo dele no canal, se você ainda não viu, então dá uma olhadinha lá depois. O servidor que eu tô falando é esse daqui. É esse carinha que a gente vai testar, o Beelink Mini S. As configurações dele eu vou deixar aqui na tela para você olhar. E o carinha que eu quero testar com vocês é esse daqui. Eu vou levar lá para baixo pra gente testar. Monitor portátil, plug and play. Então o monitor já tá aqui, que a gente vai precisar. Precisar também do Mac. Precisar de cabos. Café, que não pode faltar. Bora lá. Beleza, e aqui estamos. Eu confesso que eu nunca tinha entrado aqui. Já vou começar abrindo esse carinha aqui pra gente testar. Puxa, olha. Portal do cliente, cartãozinho. Ah, que bacana, ele já vem com cabo. Legal, uma bolsinha. Manualzinho, mais um guia de uso, e é isso. Ah, tem também um cabo HDMI, cara, muito bacana. E aqui está um monitor de fato. Deixa eu tirar essas coisas daqui. E olha, ele vem bem protegido. E vamos abrir ele aqui. O que eu gostei muito é que ele já vem com essa casezinha de couro. Não é bem de couro, né? É um plástico que meio que simula o couro, mas é isso. Olha, eu confesso que é até maior do que eu esperava. Basicamente é uma tela de 15 polegadas, tem uns conectores aqui. Essa é meio que a finura dele aqui, ó. E do outro lado, deixa eu ver. Ah tá, tem mais portas. A minha HDMI e as duas entradas para cabo. Aqui USB. Ficou bem legal, cara. Realmente é muito melhor trabalhar assim. Mais ou menos ficou assim a minha visão. Eu vou conectar ele agora para fazer os testes. Beleza, temos aqui uma estação de trabalho. Agora deixa eu ver se eu consigo melhorar o brilho. Aqui do lado tem um botãozinho de menu. Eu vou tentar aumentar o brilho dele, já que eu tô num ambiente um pouco mais claro. Beleza, assim ficou bem melhor. Tá perfeito assim. Então vamos ao que interessa. Eu tô conectado aqui na minha internet pessoal. Eu não tô na minha rede local. Mesmo assim, através do OpenClaw, por exemplo, mesmo sem estar conectado com nenhuma VPN, eu já consigo falar com o OpenClaw, saber como é que tá o meu servidor e pedir informações para ele. Então, por exemplo, oi, tudo bem por aí? Como está meu Home Lab?
tudo ok. Aí perceba que ele já vai começar aqui a digitar, então ele já está analisando aqui o meu servidor de fato. E claro, isso eu posso fazer pelo celular, tranquilamente, em qualquer Telegram de qualquer lugar, né? Olha lá, ele já me respondeu aqui e ele já trouxe várias aplicações. Eu nem falei nada com ele, mas ele já trouxe várias aplicações que eu tenho rodando. E qual o status dela, como é que tá tudo aqui. Então, beleza, 13 containers rodando, nenhum com problema, tudo estável. Muito massa. Mas para acessar o servidor de fato, como eu não estou na mesma rede, eu vou precisar de uma VPN, como é o caso que eu utilizo aqui, a Tailscale. Então eu já tenho aqui a minha conta conectada, basta eu dar start aqui, um reconnect, ele já vai fazer esse túnel entre eu e meu Home Lab. Então ele já mostra aqui, ó, eu precisei instalar o Tailscale no meu servidor também, tá? Para poder conseguir fazer isso. E agora eu tenho um IP onde eu posso acessar aqui o meu Home Lab. Então, se eu jogar esse IP aqui no meu terminal, por exemplo, ssh develex meu IP, ele vai perguntar se eu desejo confiar nesse IP. Eu vou colocar o meu password e beleza, estou dentro do meu servidor aqui já. Eu consigo ver os meus containers Docker, então tá tudo aqui rodando. Eu consigo dar um htop aqui e ver como é que tá a situação do meu servidor. Mas se você não conhece muito essa parte de Linux, terminal, se você é dev, eu aconselho que você conheça. A gente tem que saber sobre terminal, principalmente se você é dev hoje em dia. Mas se você não quer saber dessa parte, tudo bem também. A gente pode sair daqui, ó, e continuar interagindo com o OpenCloud. Então, por exemplo, eu posso perguntar para ele como está o uso de memória do meu servidor agora. E esse aqui não é um vídeo te ensinando a instalar o OpenCloud. Eu acho que já existem centenas de vídeos ensinando a fazer isso. E é muito fácil, é muito prático. Com algumas linhas de comando você consegue instalar em sua VPS, em seu servidor. Porque no caso, o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que seria feito em uma VPS, só que o servidor está rodando na minha casa. E olha só, ele já trouxe para mim aqui qual que é a RAM total do servidor, quanto que eu estou usando agora, quanto que tem disponível, ou seja, tá bem folgado, né? Então, se você tinha medo antes de infraestrutura, utilizar o OpenCloud no Telegram pode ser a melhor forma para você perder esse medo que você tem de entender sobre os servidores. Uma das coisas que eu utilizo também muito com o OpenCloud e utilizando o meu Home Lab são algumas automações, são fluxos e ele é muito bom para isso, que eu rodo todos os dias, onde ele me manda notificações sobre aplicações, sobre alguma tarefa do meu dia, e essa para mim é a maior vantagem de você ter um Home Lab hoje junto com o OpenCloud. Por exemplo, aqui na página inicial do meu Home Lab eu coloquei link para algumas aplicações que eu deixo rodando. Então essas aplicações só conseguem ser acessadas via rede local ou VPN, no caso, utilizando o Tailscale. Então elas nem possuem nenhum tipo de ultra segurança, né? Então eu tenho aplicações de trabalho, aplicações financeiras, então meu controle financeiro ele é todo feito aqui. Eu tenho aplicações de lazer, contabilidade, e uma das aplicações que eu tenho aqui, por exemplo, é o Boletos Manager. E esse Boletos Manager, ele é basicamente um controle que eu fiz recentemente e me ajuda a lembrar dos boletos que eu tenho para pagar da minha empresa, do meu CNPJ, porque muitas vezes a contadora me envia um boleto ou alguma coisa para pagar e eu acabo esquecendo. Então já existe um fluxo no OpenCloud onde eu jogo apenas o PDF para ele e ele já cadastra aqui para eu ter uma referência visual, mas ele também me lembra quando que esse boleto vai vencer, se ele vence hoje, se ele vence nos próximos 3 dias. E isso é muito legal. Por exemplo, se eu abrir aqui o Telegram e eu falar com ele, tem algum boleto para vencer da minha empresa nos próximos 3 dias, ele já entende de qual aplicação eu estou falando. Afinal, eu criei essa aplicação junto com ele. Então ele já sabe desse Boletos Manager. E ele vai procurar dentro desse container, dentro do database, e ele vai me entregar aqui de forma visual muito melhor se eu tenho alguma coisa ou não para vencer. Então eu não preciso nem acessar a aplicação. Pelo próprio Telegram no celular, ele já me fala tudo. Então aqui ele me falou, nenhum boleto vencendo nos próximos 3 dias. Aqui no meu Home Lab também, eu rodo algumas aplicações pessoais, como eu comentei. Uma delas é a aplicação de finanças.
Então, se eu clicar aqui, eu consigo acessar o meu painel de dashboard atual e ver como é que tá a minha finança. Isso se eu estiver no computador, se eu estiver na minha rede local ou se eu estiver numa VPN. Mas se eu não tiver em nada disso, apenas no celular, eu também posso conversar com o OpenCloud pelo Telegram sobre as minhas finanças. Então, eu posso mandar para ele, por exemplo, registre uma despesa de hoje no valor de R$100 de gasolina. Eu vou mandar isso aqui para ele e ele já sabe tipo, a aplicação que eu tô falando. E olha só que massa, ele registrou aqui para mim gasolina R$100 na categoria transporte combustível, então eu não falei nada para ele. A data de hoje e o status pago na conta principal, ele já sabe que é da conta principal. Muito massa isso. Então hoje a gente consegue resolver problemas específicos, problemas nossos, de forma muito fácil utilizando IA. E eu não comentei ainda, mas a inteligência artificial que eu estou utilizando aqui com o OpenCloud é o Cloud. Utilizar o Cloud está sendo muito bom aqui nessa jogada. E eu posso fazer muito mais além disso, né? Então, por exemplo, eu posso pedir aqui agora para ele criar uma página para mim e me disponibilizar um link no meu Home Lab. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar a página, criar a aplicação, por exemplo, e ele vai subir no container Docker, vai liberar uma porta e vai exibir para mim. E capaz até dele criar um link lá na página inicial. Bora testar isso aí. Vamos criar uma nova aplicação. Será um site onde você deve colocar em um container Docker e disponibilizar em uma porta para eu acessar. Esse site deve conter informações analíticas do canal do YouTube @DevAlexSantos. Então eu vou colocar aqui a URL, né? Afinal, eu acabei de criar o meu canal e vamos ver se ele consegue fazer isso. Olha só, ele tá pensando e isso provavelmente vai demorar um pouquinho. Beleza, ele já me falou que eu não tenho uma API aqui, então eu vou fazer isso aqui rapidinho no console da Google. E aqui ele tá pedindo para eu colar a chave aqui para ele, mas nunca faça isso, né? Se você é dev, você já tá acostumado com isso. Então, eu coloquei a minha chave API aqui na variável e vou pedir para ele utilizar essa key como referência, tá? Então, eu vou falar para ele. Eu coloquei aqui. Eu já dei as instruções aqui para ele. Bora ver o que é que ele vai fazer. API funcionando. Canal DevAlex encontrado. Ele está dizendo que vai criar o dashboard completo agora. Olha só, ele terminou de criar aqui. Inclusive, ele falou que adicionou no painel do Home Lab. Eu nem tinha pedido isso para ele, se eu não me engano. E ele fala aqui o que é que o dashboard mostra: inscrito, visualizações totais, números de vídeos. Vamos testar isso aqui, né? Ele tá me dando o IP, que é o IP do meu servidor da minha rede local. Então, como eu não tô na minha rede local, não faz sentido eu acessar esse IP. Mas eu estou conectado na minha VPN, então bora lá no IP da minha VPN. Atualizei o painel inicial do meu Home Lab e olha só, cara, ele adicionou aqui o YouTube Analytics. Vamos ver como é que tá isso aqui. Carregando e olha só que massa. Isso foi uma aplicação que eu pedi através do Telegram. Ele colocou no meu Home Lab. Eu posso acessar de qualquer lugar, desde que eu esteja na minha VPN ou então pelo próprio Telegram. E olha só, ele traz aqui os números de inscritos, bem humilde, né? Tô começando agora, então se você ficou até aqui, até agora, fortalece aí, se inscreve, deixa o like, vamos aumentar esses números aqui. Então é isso, pessoal. Isso foi um pouquinho de como eu utilizo o Home Lab no meu dia a dia e espero que isso tenha te inspirado a ter ideias e talvez até montar o seu próprio servidor caseiro. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.